E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny. Dessa vez para falar dos capítulos 1141, 1142 e 1143, que a nossa pausa do carnaval foi meio longa. Mas a gente vai dar uma resumida no 41 e 42 aqui, os pontos importantes, e focar um pouquinho mais no 43, com uma leve mudança de dinâmica aqui, né? Porque o Strácia hoje vai focar em pontos específicos dos dois capítulos passados, e aí no 1143 a gente volta a fazer aquele esqueminha que a gente estava fazendo desde sempre. E antes, né, de a gente começar a falar sobre isso, tenho que apresentar aqui os meus companheiros Carioca e Strácia, que estão de volta para comentar mais sobre One Piece também. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a bordo do Sunny novamente. Desculpa o nosso atraso, a gente curtiu muito o carnaval e o corpo já não é mais como era antigamente, né? Então, e aí, Carioca, você tá vivo do carnaval também? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. Sobrevivi realmente com danos, né? Danos permanentes, anos de vida ficaram para trás, mas estamos aqui gravando. Mais fortes ainda, vambora. Bora, galera. Então eu vou começar com o resumo aqui, ó. Disclaimer, resumo feito pelo nosso dono de página, Marcola. Então se você tá insatisfeito que algum ponto não foi abordado, você reclama pra ele, aí. por favor. Tô acostumado já. Então vamos lá. Então o capítulo começa com a Nami brava, né? Porque não tinha nenhum tesouro no castelo, né? E essa parte meio que dá uma enchida de linguiça ali, porque a gente tava num baita highlight dos capítulos. E aí acho que vem pra se bobear a informação mais importante desse capítulo, que é num diálogo rápido ali do Frank com a mãe do menininho lá, esqueci o nome dela. Ela comenta que fogo e raio são os pontos fracos de Elbaf, né? Pelo fato deles estarem numa árvore, morarem numa árvore, né? E aí fogo destrói a a única árvore, coisa né? que consegue Simples destruir os troncos aí da árvore de Adão, pelo que ela fala, né? E a parada da Nami é interessante também, porque ela sai berrando e aquele esquisitão lá dos gigantes que tava com eles, ele não quer que os outros saibam que ele levou eles lá pro castelo pra soltar o Loki. Então ele fica tipo, cala a boca, caralho. Aí ela, eu não quero nem saber daquele Loki, eles que foram pra lá, que não sei o que não sei o que lá. E os outros, tipo, começam a ouvir, tá ligado? Mas realmente essa parada do fogo e do raio é interessante, porque é aquela parada que a gente já falou em outros capítulos, que o Oda coloca informações importantes em diálogos curtos, assim, que se você não der muita atenção, você vai acabar nem... de personagens aleatórios. Exatamente. E aí, a Gerd encontra os guardas gigantes, né, que foram derrotados pela Gunko. Acho que a Gunko vai ser, spoiler, a Gunko vai ser o maior comentário desses próximos capítulos. O Gerd ela dá uma marretada no estranho ali, né, porque ele não quer contar do que eles estavam fazendo no castelo. E aí a história corta, vamos pro Luffy. O Luffy fica puto que o Loki tá quase morto, ele quer saber aquilo, quem fez aquilo com ele, né? E aí a gente vê, mano, uma cena que a gente não viu há muito tempo, né? Mugiwaras brigando entre si. O Zoro e o Luffy tem uma breve discussão, assim, o Luffy fica até meio um pouco puto com o Zoro. Mas aí o Zoro dá uma marretada na cara do Loki e vê que ele realmente tá machucado e fala, não, beleza, você tem razão. Porque o Zoro, ele queria conversar com o Loki antes, né? Porque só o Luffy tinha falado com ele e a galera meio que não confia tanto, assim, no critério do Luffy, né? Só que o Loki tá desacordado, então não tem como eles conversarem ali. E o maluco não quer contar pra Gerd o que eles estavam fazendo, porque ele tem medo dela descobrir sobre o Loki. Mas assim, ele deveria falar, porque não foi ele que machucou os guardas gigantes. E tem invasores na ilha. E ele tá, tipo, meio que... Não vou falar isso, porque senão vou me fuder por causa das outras coisas ali. Mas é interessante ver que o Zoro tem essa banca pra peitar o Luffy, pra tomar as próprias decisões também, porque ele é meio que... Ele é o imediato, né? Não foi nomeado assim, mas todo mundo sabe que é. É praticamente de honra, né? Ele é. Acho que faz um pouco daquele contraste que tem naquela cena com os Coppergaban brigando com o Roger. Tipo assim, tem a relação capitão e primeiro imediato, segundo imediato, mas eles têm, como pode falar, eles têm poder suficiente pra ter a própria opinião e... Quer dizer, eu acho que todo mundo tem, né? Mas talvez tipo, de uma maneira mais é quase o ponto incisiva, de razão, assim. né? Ele é o ponto de razão entre a loucura do Luffy e o que uma pessoa normal faria, mesmo ele respeitando o Luffy pra caralho. Porque ele peita o Luffy, mas não respeita. A relação... Ele também... Exato, a relação deles é essa. Todo mundo faz isso, né? O Sanji também tem hora que dá uma peitada Sim. no Luffy, a Nami principalmente.
Né? Então é muito bom da gente saber, tipo assim, eles respeitam, eles sabem que o Luffy é o capitão e a palavra dele importa, mas eles também vão tentar se impor nesse nível de respeito sempre. Né? E o Luffy tá desesperado, porque assim, ele tá preocupado com o Loki. Ele realmente gostou do Loki, ele quer chamar o Chopper de qualquer jeito ali, tipo, eu vou chamar o Chopper, aí o Zoro, não, fica aqui, não sei o que, não, vou chamar o médico, não sei o que, porque ele tá realmente muito preocupado, porque o dano que o Shamrock causou ali foi grande. Não, foi pauleira, né? E aí, nesse meio tempo, corta pra uma cena do navio dos piratas gigantes caindo em queda livre, né? E o Harujin meio que assume que não foi uma boa ideia. E aí o Luffy, ele percebe que eles estão caindo e salva, né? Os piratas gigantes que estavam em queda livre, né? E aí a gente tem um breve diálogo do Harujin, falando, não liberta o Loki. Só que nisso, o Loki tá solto, ele é muito maior que os outros gigantes. E ele começa a... Ele tá com um martelo, O né? Ragnar. E o martelo chama Ragnar. E assim, uma coisa interessante, é engraçado, né? Que o Luffy protege os piratas que estavam indo lá, justamente porque eles ouviram que o Luffy estava tentando soltar o Loki. E aí, quando o Harujin fala, só não solta o Loki, faz o que você quiser e não solta o Loki, o Luffy começa a rir, né? Que tipo, o Loki já tá solto, tá ligado? Puta assunto sério desse, que deu mó treta em Elbaf. Todos tiveram que se juntar pra prender o cara, o Luffy tá rachando o bico lá, que soltou o maluco, tá ligado? Tipo, e esse tal Ragnar, o Loki até fala, né? Que a maioria das pessoas que estão ali, dos gigantes que estão ali, não consegue levantá-lo. Né? Eu acredito que ele é o equivalente ao Mjolnir do Thor. Né? Eu não sei porque que teriam mudado o nome, não sei se vai acabar aparecendo um Mjolnir pro Sop, alguma coisa assim, mas eu acredito que esse Ragnar seria, assim, o Mjolnir adaptado pra One Piece, tá ligado? Não, talvez de alguma maneira ser uma antítese do Mjolnir, né? Tipo, um oposto. Não, tipo, não o mesmo, né? Mas uma versão Pode deturpada, vamos dizer ser. assim. Que nem o Thor é o foda, o justo, o herói, que é o cara que merece o Mjolnir, e o Loki é o mentiroso, né? O Então, só que eu acho, trapaceiro. Então só que eu acho que eles vão talvez tenha esse acabar, eles não sentido. revelaram até agora, no 1143, a fruta do Loki. Eu acho que vai acabar sendo a fruta do Thor, tá ligado? Eu acho que vai. Não sei porquê, mas eu tô. É, a fruta A do Thor. fruta. Tipo, uma zona mitológica divina do Thor. Tá ligado? Eu acho que vai ser isso. Não Da ri não, Marvel. porra. Caralho, tô falando sério. O- Ele vira loirão. Não, porra, ele. e chama Tô Chris brincando, tô Hemsworth. brincando. Mas o que eu achei interessante de tudo isso aí, a postura do Luffy, né? Eu acho que o Luffy, ele, em todos os arcos ele fez isso, a gente não sabia a bagagem que ele trazia, mas sempre é o Luffy que trazendo a coisa mais distópica daquele mundo, ele indo contra, né? Então o Dressrosa, ele chega lá, todo mundo era bonequinho, tal, ninguém fazia nada, destrói. O Ano, ele chega, destrói. Whole Cake foi uma parada, não foi tão política assim, né? Teve mais uma parada de invasão e Máfia. tal. Mas todos os arcos desses de invasão, assim, o Luffy sempre traz ele vai totalmente contra ao que é proposto ali daquele mundo, pequena ilha, né? Aquele pequeno mundo que são as ilhas de One Piece. Então eu acho muito legal e esse paralelo do Nika, que o Nika é o cara que vai trazer a destruição, que vai trazer a distopia, que vai trazer tudo aí pra frente da gente. Eu acho isso muito irado. E é bom também porque o Zoro fala, né? Se a gente fizer as coisas aqui sem pensar um pouco, a gente pode ser expulso. E o Luffy não tá nem aí, ele fala, foda-se se a gente for expulso. Eu tô cagando, eu vou fazer o que eu quero fazer. E é sempre assim, né? Independente se ele tá numa ilha de pessoas comuns ou se ele tá numa ilha de guerreiros gigantes extremamente poderosos, ele vai sempre fazer o que ele quer, tá ligado? Então, isso é que é o mais da hora do Luffy, é o fato dessa inconsequência barra coragem de, mano, é o que eu quero, é o que eu quero. Tem uma pitada, vamos chamar assim, de destino, que nada é por acaso ali. Então, ele vai libertar o Loki, libertou, e o Loki vai ser importante nessa reta final aí do arco, né? A partir de, não que o arco esteja acabando, né? Mas, pô, a partir de agora ele vai ter uma relevância muito grande. E eu acho que vai ser mais para o bem também acho. de Elbaf do que para o mal. Não, com certeza, isso eu acho que fica mais claro ainda no final do último capítulo. Mas bem, vamos pro 1142. No 1142, né? Parênteses. Nesses dois primeiros capítulos ainda teve a história de capa do Yamato, né? No primeiro capítulo mostra o Ruzu tacando faca na ult lá. E o Page One todo fudido no chão. E aí no 1142 mostra Yamato passando a faca no Ruzu. No 1143 não tem história de capa. Fica meio
Será que vai continuar? E Será que assim, Yamato demorou. Mas acho que Eles sim. passaram 4 ou 5 histórias de capa com o Rusru nessa enrolação, né? Isso é bizarro. Tá me irritando já. Não, irritou pra caralho, não tem a menor graça. Pelo menos a do Jinbei, lá as mais antigas, tinha cada historinha tinha uma coisa. A história andava mais, né? Muito. Eu gosto da Yamato, assim, Yamato como personagem não me irrita em nada. Eu inclusive quero logo que entre pro bando do Luffy. No navio, no Sunny. Mas assim, essa história de capa já tá me incomodando muito. Não sei por que vocês deram risada. Por que vocês deram risada? Vocês não querem ela no bando, não? Vocês estão loucos, velho? Vocês querem quem? O Bon Clay? Tá de sacanagem. Cara, Sim, ô, na moral, peraí. Você Cara, acabou eu de acho que talvez o me Loki ferir com meu a fruta do coração. É Thor. óbvio que eu quero Bon Clay. Eu quero ele sendo, É. mano. oh, Pelo amor de Deus, Bon Clay Bon mexe Clay- com qualquer pessoa que assistiu One Piece, pelo amor de Deus. Bon Clay primeiro imediato. Cê é louco. O que o Bon Clay fez, só o Zoro fez Sim, mano. melhor pro E Luffy. o Pedro, vai. Vai, Pedro foi- Morreu. A gente tá falando dos vivos. Ninguém deu muita importância pro Pedro, mas foi foda, mano. Continuo não dando, vamos lá. O capítulo 1142 começa, né, com o ataque dos Cavaleiros Santos aí, efetivamente, né? O Killingham, que é aquele que tem a fruta do Kirin, ele tem o poder de materializar sonhos, né? Então, ele bota as pessoas pra dormir e ele materializa o que essas pessoas estão sonhando, E assim, né? E aí ele Só um cria... detalhe rapidinho, que a lenda do Kirin é muito mais relacionada a raio, a um negócio mais potente de ataque, assim, a anunciar uma nova era, né? Anunciar um novo Salvador, do que sonho mesmo. Tipo assim, não tem nada ligado a sonho pra gente entender, esse personagem tem essa conexão. Então, assim, eu não sei ainda se eles vão acabar explicando de onde a mitologia entra nessa parada de sonho ou não. Mas é interessante, porque eu achei que ia ser um bichão que solta raio aí, fodão, tá ligado? Uma zona mitológica poderosa nesse nível, mas eles acrescentaram mais essa habilidade de materializar sonho aí também, que é muito apelona. E ele induz o sono ainda. Ele bota a pessoa pra dormir e depois ele materializa o sonho dela. Eu não acho que eles vão explicar, o Oda não é muito de explicar a mitologia por trás, só a do Luffy ele fez isso, mas eu achei muito foda esse poder dele, eu achei muito da hora. E ainda aproveitando que tá na situação das crianças que tem pesadelos e tudo, nossa, achei muito foda. E eu acho que eu ia gostar muito se ele pudesse fazer, se ele fizesse isso com outros personagens, tipo o Zoro, botar aí o Zoro pra dormir, sei lá, conseguir tirar. Sabe aquela parada meio Harry Potter que tem o bichinho lá que vira o seu Sim. pesadelo, tá ligado? O Dementador. Ele conseguir tirar o pesadelo. Não, o bicho Não, o papão, Dementador desculpa. Bicho papão. é o bicho papão, exato. Falei errado. Tipo assim, ele conseguir botar os Mugiaras pra dormir e, tipo, extrair o pior pesadelo de cada um deles. E a gente conhecer eles, tipo, de uma maneira mais Putz, isso ia ser profunda bem da também. hora. E eles enfrentarem o pesadelo. Ia ser muito a foda. única questão tem a ver com a condição de botar pra dormir, né? Porque assim, a gente, ficou Boa noite, claro Cinderela. nesse ficou claro nesse capítulo que ele tem uma certa condição, ele faz as pessoas dormirem, mas tem uma condição, assim, não é tipo, não é, pô, os caras só botar pra dormir e fazer o pesadelo do cara, acabou, ele venceu One Piece. Mas pô. eu acho que também vai ter a ver com aquela parada de força de vontade, de resistir ao poder da fruta. Igual o Law resiste quando ele vira mulher, ele usa o hack dele lá e ele se liberta, tá ligado? Mas ia ser interessante, inclusive pensando no ponto do Zoro. Será que tem alguma coisa a ver com a Kuina, o medo dele? O maior pesadelo do Zoro? Mano, pra mim é perder mais uma luta, não uma Queen É porque exatamente. seria a chance da gente, igual o Caraca falou, de desenvolver mais um pouco dos personagens, da gente ver um lado que a gente não tá acostumado a ver deles, né, de medo. Eles estão sempre muito prontos pra tudo. Tirando o Zop. Então, tirando o Zop e a Nami às vezes. A Nami mais do que o Zop, né? Ela é mais corajosa que o Zop, inclusive. Mas seria interessante uma chance de colocar a Kuina de volta, tá ligado? Porque eu sigo acreditando que ela não tá morta, que ela vai voltar, mas quanto mais se aproxima do final, menos eu acho que isso pode acontecer e, sei lá, trazer ela como um Acabei medo de ter um dos outros. insight. É. Acabei de ter um insight. Sabe por que ele não vai ganhar? Por causa do Usopp. O Usopp vai ganhar dele. Porque o Usopp, ele já sente tanto... Não, desse Killingham. Porque ele já sente tanto medo pessoalmente que nos sonhos ele já é o God Usopp. Então quando o cara for invocar, ele vai invocar o God Usopp. E o God Usopp vai, ó... Mano, vral isso nele. faz sentido? Porque foi assim que... Acabei de matar. Foi assim que ele ganhou da Perona, por exemplo, né? Exatamente, foi meu... Você me falou isso, eu fiquei pensando, pô, o Usopp... Como que o Usopp lutou? Aí eu lembrei da Perona, eu falei, caralho, ele vai matar esse Nossa, filho isso ia da ser puta. foda. Tipo, a Perona deixa todo mundo depressivo, só que o Sop já é depressivo, então ela não tinha efeito nenhum nele.
E o cara. Nossa, isso ia ser da hora também, né? Oda, achamos Oda, por favor, o escute a roteiro. morte do Sunny. Bem, aí a história continua, a gente vê o Jormungandr chegando na escola. Quando ele chega na escola, rola uma breve conversa entre os professores, que eles comentam que todos os monstros estão aparecendo por aquele lugar, são parecidos com os sonhos das crianças, o que nos leva a pensar, né, que o Killingham, na verdade, botou as crianças para dormir e tá invocando aí os pesadelos delas, né? E tem criaturas de todo quanto é tipo. E aí a gente vê o Jormungandr vai atacar as crianças e o diretor da escola, que é o Kiba, que ele é meio gigante, meio mink, Isso. né? Tinha esquecido o nome da raça. E o junto com os... aqui é enciclopédia. E aí, ele e o Sol meio que dão fim nesse Jormungandr, assim, né? E aí falam que o Kiba era pirata, ele era do bando do Dory e do Brog, e que as crianças começam a ver mais esse lado guerreiro, né, também, dos gigantes, né? Porque os gigantes davam naquela paz mais paz, né? Paz e amor e tal. Eles são os exemplos das crianças, né? E agora eles vão vendo esse lado guerreiro, eles vão ficando muito fascinados. Tipo, caralho, você também era um lutador, não sei o quê. Então eu achei bem legal isso. Tipo, mais empolgados, né? Mais empolgados também. E aí a gente corta pro Loki de novo, ele tá com as algemas de Karokisiki nas pernas, né? Pra tentar impedir um pouquinho os poderes, em um né? pé só pra ele não poder usar as habilidades da fruta. Então, assim, é bizarro porque ele está de pé depois de tomar um ferimento que, sei lá, mataria 99% dos gigantes. Ele tá de pé, Chamando pra treta, segurando um martelo. Pô, mas ele não é um gigante comum, ele, né? sei lá, Tamanho ele dele. ele é Ors. Tem sangue de ancestral Isso, aí. ele é Ors, né? Ele é o tamanho do É Ors aí, isso, mais é ou o sangue menos. ancestral. E ele ainda tá segurando o martelo. Ele tá com essa Kairosek que por si só enfraquece o usuário de Akuma no Mi. Né? Qualquer contato é o mesmo efeito da água. Você já vai enfraquecendo naturalmente. Então, assim, ele realmente é um monstro, mano. E antes disso, teve o Sol dando um socão na Jormungandr, também um soco de hack. Sempre bom a gente lembrar que o Sol, quando ele tava na marinha, ele era um almirante, né? Então é nível do Aokiji, do Kizaru. Então, fodão. E sem fruta, né, aparentemente. Sim, sem fruta, aparentemente. E aí o Sanji aparece lá, né? Meio não fica claro que o Sanji tava no barco, né? Acho que ele provavelmente tava lá, Porque ele fala onde tá a Gerd, no meio da festa. Aí ele sai atrás dela. É, verdade. Um rabo de saia pro Sanji, ele vai atrás. Vou voltar aqui, ó. O Sanji tá com o Luffy e com o Zoro, né? Porque ele pergunta no meio da festa onde tá a Gerd e vai atrás dele. E aí, ele até indaga quem é o Loki, ele não tá entendendo muito bem o que aconteceu ali. E o Loki começa num discurso meio psicótico, meio atacando, emanando poder, né? Soltando um pouco de poder ali em volta da galera. E ele fala que ele quer ser solto porque ele quer salvar Elbaf, né? E ele começa a marretar a árvore pra todo mundo tentar soltar ele. Mas você vê que o bichão tá doído, tá machucado, né? Sim. E aí a gente tem a confirmação na sequência que os monstros vieram das crianças, que a Nika assusta alguns, mas ela ainda assim é esperança para outros, né? E aí a gente tem um pequeno diálogo, né, ali dos Três Santos, falando que se der errado eles vão atacar mesmo assim. E a Gunko comenta que ela tem medo de Nika. Muito foda, porque assim, a gente sempre viu Nika como uma lenda de esperança, de liberdade, mas chega em Elbaf, tem alguns que falam que ele era o deus da guerra, deus da destruição, e tem inclusive uma das crianças desenha Nika como seu maior medo, né? Então a tradição, a história passada lá é uma história dividida, não é que todo mundo acha que Nika é o deus da destruição também. Tem uns que acham que ele é realmente o deus do sol e tudo mais, então é meio separado, mas não é algo também, tipo, muito doutrinado. Tipo, você tem que acreditar nisso. Cada um vai pra um lado, independente de quem tá ensinando e tudo mais, e acredita no que acreditar. Mas eu acho que tem muito a ver também com o que a gente aprendeu do Joy Boy ali no mural, né? Porque a gente vê que o primeiro Nika era mais, sei lá, pra sorriso e tudo mais, e o segundo Nika, né, o sol buscou a guerra, né, trouxe sei lá o que de guerra, não lembro direito, mas é basicamente isso. Então, em Elbaf a gente tá vendo mais essa imagem de Nika como esse deus da destruição que gera medo também, né, e a Gunko ter medo do Nika é muito foda, eu tô gostando cada vez mais dela, porque ela tá mostrando uns traços de personalidade mais recentemente, né, e eu tô achando cada vez mais interessante e sigo com a teoria de que ela tem a ver com o exército revolucionário. Essa semana, até sobre a Gunko, se já quiserem entrar nesse tópico,
A teoria que eu vi mais em alta aí é que a Gunko é, na verdade, a mãe da Bonnie, né? Eu vi bastante coisa falando sobre isso também. Pô, isso ia ser foda. Eu só ia discutir com Marcola que eu não concordo que ela tá mostrando tanta personalidade assim. Eu ainda acho que ela tá bem rasa. Tipo, eu só não concordo que eu acho que ela tá mostrando tanta personalidade assim. Eu acho que tá devendo muito ainda, tá? Porque eu achei que ela apareceu muito no hype lá com o cara. Porque a primeira vez que aparece lá o Sean Rock em ação, aparece ela prometendo muito e pra mim ela ainda não entregou nada, tá? Então acho que. E ainda agora apareceram mais dois cavaleiros sagrados e ela tá ficando ali no cantinho. Então tá prometendo muito. Acho que tem um hype mesmo, concordo. Mas tá devendo. Ainda tá devendo. Porque os caras estão em ação e ela tá lá É que é só isso com a de. setinha. Entendeu? É que é isso de Ela expor o tem que medo, bater em né? Foi alguém. muito. Ela tá expondo um traço de fraqueza que os Cavaleiros Santos e os Dragões Celestiais normalmente não mostram, né? Achei isso interessante. Tipo assim, poderia também fazer a gente pensar que ela é uma forasteira, assim. E se for a mãe da Bonnie mesmo, é com lavagem cerebral, né? Tipo, ela não estaria ali de. E aí, Sim, eu sim, acho que sim. a Bonnie não lembra da mãe, né? Acho que ela foi bem novinha. O Kuma poderia lembrar, mas ele virou uma máquina. Então, realmente, se for a mãe da Bonnie, a gente saberia. Mas não tem ninguém na obra que poderia saber. É. Só ela mesmo poderia. Quando vê a Bonnie, ela poderia ter É uma. verdade. Ou quando vê o Kuma, ela poderia ter algum destravamento de memória. Sabe aquelas paradas de. Você faz a lavagem cerebral, mas a lavagem cerebral não vai funcionar 100% das vezes. Tá ligado? Sim, é tipo, é tipo um gatilho que acorda a pessoa, Exato. né? É. O Oda, ele não esconde as coisas, tipo, pra não ter um propósito, né? Tipo, o filho da Big Mom, que eu esqueci o nome, tinha o rosto coberto porque ele tinha Katakuri. tinha algo por trás, né? Aí no caso dele era uma vergonha. É, o Katakuri. Tinha uma Sim, eu acho que por ser no mangá, que a gente não tem a cor do cabelo dela, fica melhor ainda, né? Porque assim, se chega cabelo rosa, pronto, já matou já. Mas aí. Eles ainda apresentaram a Jeannie, né? Que é a mãe da Bonnie, do nada, nos flashbacks, como uma personagem muito interessante e muito importante pra esse contexto, né? Voltar com ela agora ia ser foda. Tipo, a gente sentiu muito a morte dela. E ela chega, ela sai da Terra Sagrada e morre fora da Terra Sagrada. Né? Pode ser um clone, alguma coisa nesse sentido também, tá ligado? Uhum, é, pode ser. Mas será que ela seria tipo um ciborgue, um robô, Mano, alguma tal. coisa pra não Ou ter a tipo memória? aquelas Alguma crianças parada lá, os assim? serafins lá. Não pode ser, na real. Pode ser tipo, o dragão celestial ficou muito Ah, um apaixonado por ela, clone, mas ela né? ficou doente, ele despachou ela e falou: "Não, eu quero uma igual". Aí fizeram um clone dela com as memórias dela assim, e é a Gunko, sei lá. Sei lá, mas eu acho que vai ter, Vou fazer isso com a eu minha acho que vai ter, ex. caralho, o cara soltando verdades do nada aqui, desabafando. Mas eu acho que vai ter alguma relação com algum núcleo que a gente já viu, ou com o Exército Evolucionário, ou com a Bonnie, a Jeannie, que é a mãe da Bonnie, era do Exército Evolucionário, uma das fundadoras, né? Então pode estar tudo junto aí mesmo. Não sei como, mas eu confio no Oda pra amarrar tudo isso. O 1053 tem uma Bora. capa bonitona aí, colorida, começa, né? Que eles fazendo corrida de carpa. Muito louco. E a gente começa o capítulo, né, com o sol indo atrás daquelas crianças que estão sonâmbulas, andando ali. A gente vê que tem uma seta, né, embaixo delas ali, que ele até acha que é um pano branco, né, que é tipo a seta da Gunko, né? Uhum. E ele pergunta pra onde vocês estão indo? E aí a Robin grita, Saco, toma cuidado aí, porque aquele outro professor lá falou que pra não tocar nessas crianças. O Chopper até comenta que ele tá coberto de sangue. E ele fala, eu sei, mas não tô vendo nada, elas são normais, né? E aí ele vai abraçar elas e aí a gente vê a habilidade, né, que é daquele do Santi Summers, que é essa habilidade de rosas aí, né, que a gente já sabia a fruta dele, Espinhos. os espinhos. E aí o sol até se machuca nessa hora que ele vai pegar essas crianças e fala, caralho, essas crianças malditas. Gostei dessa habilidade. Achei super Eu também achei interessante. muito foda. E assim, é o combo perfeito, né? Um bota eles pra dormir e fica nesse estado de sonâmbulo, a outra direciona pra onde eles vão e o outro impede que alguém toque neles, tá ligado? O Shamrock não ia ter muita utilidade aí com aquele poder de Cerberus dele. E aí a gente vê uma mensagem, né, tipo uma mensagem, acho que tipo um alto-falante, né? Aqui é da escola da Morse, todas as crianças acabaram caindo no sono de repente. E 9 delas saíram andando sozinhas para algum lugar desconhecido. E aí a gente tem um corte de novo. E aí, agora com o pessoal que tá no banquete ouvindo, ela continua a mensagem, não sabemos como nem o porquê disso está acontecendo. E aí a galera começa a se indagar e fala, e tem monstros misteriosos, cara, meu Deus, que porra que tá acontecendo do nada? É.
E aí estão falando que eles estão passando pela Rota do Galho 8, e que também tem um incêndio. E aí todo mundo... E aí Nami mesmo fala, meu, virou um caos total do nada. A gente vê que o Brook tá com... A cabeça dele tá onde deveria ficar a Bilola. E aí o Jinbei fala, meu, o que aconteceu nessa escola aí? Não tô sabendo de nada. E eles falam, no Galo do 8 é bem por ali pertinho e tal. E aí ficam preocupados, né? E aí mostra o grupo da bebedeira, que é o Jaru, que tá totalmente embriagado. Falando, ai, minha tatareta tá na escola. E aí os caras, meu, vocês estão tudo bebaço, pelo amor de Deus. Não era pra agir assim, o Brook bebaço tentando dar uma lição de moral. E aí já aparece o barco, que é a equipe dos bombeiros Svar, indo até o local, né? E eles vão lá. E aí a gente tem eles chegam, veem o incêndio, só que eles são atacados ali por aqueles monstros gigantes ali que estão presentes, né? E aí o barco dos caras cai, simplesmente. Todo mundo fica em choque. E aí o querido Gaban só deu uma... Gaban não, desculpa, o Summers. Engraçadão. Ele já tá achando o porra bico nenhuma. de vendo que os gigantes foram espetados pelos espinhos. E aí ele faz uma brincadeirinha, né? Que todo amor tem seus espinhos. Um negócio Bom, será interessante que ele que ele fala muito vai de se amor, né? meter na Assim história? como o Gaban e o Sanji. Eu acho que é capaz dele se meter na história, porque o filho dele estuda aí, né? Porque ele vai acabar enfrentando alguém, assim, sabe? Ele vai proteger o Bafo tanto que ele até fala que ele tava indo lá onde ele encontrou o Luffy pra investigar o Shamrock, né? Então eu acho que ele vai sair na mão aqui. E eu acho que vai ter alguma situação desses três juntos. O Gaban, o Sanji e esse Summers aí. Porque... E vai ser bom pro Sanji sair de lá muito mais forte, tá ligado? Com certeza, né? Eu acho que eu tenho uma teoria que eu vou falar daqui a pouquinho. Boa. Que eu acho que a gente talvez tenha novidades aí, mas beleza. E aí a gente vem, acho que pro grande hype da Gunko aí, que aconteceu, que foi nesse capítulo, né? Que o Summers fica falando, nossa, Gunko, como você é uma mulher triste, amor é a paixão de abraçar até mesmo os espinhos que você vê, conforme se aproxima da pessoa. E aí os caras comentam que esse jogo é mais legal quando é entre pais e filhos, né? Que os pais abraçam os filhos, espinhos e tudo. E os filhos aos prantos são forçados a assistir a única coisa que nunca gostariam de ver. A morte agonizante de seus pais bem diante dos seus olhos. Credo, né? O conceito dele de amor e de romance, assim, é completamente o contrário dos outros dois, do Gaban e do Sanji. Vai ter treta dos três, com certeza. E aí ele falou, matar é emocionante, né? A personalidade. Que Bom, esse tomara que ele rapazinho mate aí alguém, pensa. então, hein? Aham. Pra dar uma emoção. Matar o Gaban na frente do Sanji? Ele ia falar Não, mas o foda-se. Sanji não tem feelings com o Gaban, mano. Não, mas o Sanji... Ele ia falar, mano, mataram aquele velho. mas o Sanji ia lutar com ele e ganhar dele depois. Eu também acho que não dá pra você usar um Acho que vão pirata... Não dá pra você usar um pirata rosa. Acabou de aparecer o maluco. Não, Não dá pra você usar um pirata Mas ia rosa ser de legal leste, ele, assim, ele se sacrificar. Não, ele podia matar um Jaru da vida, tá ligado? Alguma coisa assim, um velho. O Jaru, sei lá, viu? Sei lá. Aí Não sei ele se morrer é pra bonzinho esses ou não ainda. porra aí também, nada a ver, né? Tem que ser tipo... se bem que o cara pode pegar o filho dele e falar assim, ó... Eu tô com seu filho aqui, com faca no pescoço. Entendeu? Pode ser. Espinho no pescoço. Essa é boa. Não quero Gaban morra, não. Para, mano. Por que você não quer, velho? O cara nunca... O cara Ele aparece... não mata ninguém, vai matar logo o cara do Roger, mano. esse é o Você problema, louco? cara. Esse é o problema. Não tem como matar o Gaban. Não, ele Carica, dá... não O tem Gaban como fala assim, mudar. ó... Deixei Se tudo for lá. fazer isso, vai Deixei hypar tudo muitos, lá. cara. Vão lá procurar o tesouro que eu escondi. E, ó, morre. O Gaban e o Rei Lee tem que se reencontrar. Não, acho que sim, com No certeza. túmulo do Tem que Gaban. ter esse momento, e os dois olhando pro Luffy, e vendo o Roger, a sombrinha do Roger. Não, esse momento tem que ter. Encontrar o Bug ainda, tem que ver o Bug ainda. Fala, nossa, que merda, hein? Todo, Saiu daqui todo desse episódio eu fracote. falo, mano, o Oda tem que matar alguém. Alguém pesado. Alguém com Não. um currículo. Não, sim, eu ainda acho que vai morrer alguém. Só que isso vai ficar na guerra. Então, mano, Na treta. tipo, pra mim tinha que morrer, então, o Mugiwara. Eu já matava o Jinbei, então. Nossa, se ele... Não, Porra, Oda não e faz o isso, Jinbei Oda não morrer, faz isso. eu adoro. O Jinbei é o mais próximo de morrer, porque ele negociou Cara, a alma dele exato. lá com a... Não negociou, Eu porque adoro ela não Jinbei. tira a alma dele.
Não que você tenha visto, né? Ou não tirou de fato? É porque... Não, ela não tira, porque se ele tinha que sentir medo pra ela tomar metade da vida dele. Ele não sente medo. Ela não consegue tomar nada. Ah, não sei não, mas eu acho que ele deu pra se É, livrar. Foi, tipo, eu paga tinha minha essa Não, percepção então, era- também. Eu tinha essa Era percepção desse isso, mas traço. como ele não sentiu medo dela, ela não conseguiu tomar. O poder dela não funcionou. Porque tem que sentir medo pro poder funcionar. Aí ela liberou ele de boa. Que capítulo que exato, explica que- isso daí? Na própria cena, caralho, ela fala, você não tem medo? Tipo, o poder dela não funciona. Assiste de novo depois. Mas- Hã? O poder dela tem que funcionar. Mas aonde tá escrito que o poder dela tem que ter medo? Ah, vai se fuder, mano. Não é possível isso. Não é possível. Ô, quem tá ouvindo isso aí, por favor, me ajuda. Comenta aí alguma coisa que esses caras tão loucos. Ô, desculpa, eu dei muita risada porque o Carioca mandou um joia negativo pro Caracol. É palhaçada, velho. Ai, caralho. Vamos- Muito bom. vamos Mas pra voltar realidade. pro capítulo e vamos deixar essa discussão pra outro momento. E aí eles continuam, o Summers continua nesse discurso dele, que ele fala: uma morte da Cidade do Amor não é emocionante? E a Gonko caga pro que ele falou, e ele fica: que mulher indiferente, sem coração. E aí o Killian, pra tentar puxar um papo decente, fala: qual rota que você escolheu pra vir pra cá, né? E ela comenta que foi o de um galho grosso que passa bem no meio de tudo, que é a tal da Rota 8, né? A gente vê o mapinha aí, né, que é dessa rota. E aí ele continua comentando que esse caminho é bom porque chama bastante atenção, faz eles perceberem então completamente desamparados. E aí a gente tem um momento engraçadinho aí que o Killian fala: Summers, preciso de mais sal. Sal, aí ele solta tipo umas ondas, o Summers dorme, ele entra com uma mão assim no sonho do cara, e aí ele pega um sal, que ele chama sal grosso aspat, que é um sal especial aí, ele acorda o cara, e aí eles continuam aí eles comentam um pouco mais, que os monstros ele tirou dos pesadelos das crianças, e que eles vão seguindo esse caminho e tal, que o sal tá bom, tá legal essa parte aí, mas valeu. E aí, a Gonko não, né? Eles retomam sobre os navios dos gigantes da vila, que aparentemente ele usa uma ferramenta chamada Painter, que serve para desenhar os arco-íris no céu. Enquanto isso, a Gonko prova e ela fica animada, que a comida é boa. A personalidade, né? E aí ela fala: nossa, que cultura mais peculiar. É, e eles têm uma cultura meio estranha e tal. Engraçado. Nossa, o rapidão, só Carioca tá me irritando hoje. Ele tá de sacanagem comigo. Eu li o capítulo numa outra tradução primeiro, né? Não li essa oficial. E na hora que eu li a cena, parecia que ela tinha ficado feliz por causa do arco-íris, juro. Eu falei: nossa, aí não tem nada a ver. Não, da comida. Bem, e aí eles continuam conversando, falando: portanto, só usamos uma das ferramentas e atravessamos os arco-íris para retornarmos à Terra Sagrada. É uma referência a Bifrost aí, né? Que é a ponte arco-íris. Stress, rapidinho antes de você E avançar. aí o Summer já... Uma coisa que não ficou muito clara pra mim, voltando ali no poder do Kirin, é que, tipo, ele induz o cara a falar de sal pra ele pensar, né, no sal, e aí sai um raiozinho, umas ondas assim, que... será que ele que... tipo assim, tipo né, que não mostra, né? Tipo, ele que tem o próprio poder de adormecer a pessoa, ou será que ele tem algum tipo de dispositivo? Porque não mostra, né? Isso que não ficou muito claro. Eu acho que deve ser tipo um poder meio o Aquaman falando com É, peixe, então, com parecia super isso, amigos. Lembra que fazia as... Eu acho. eu acho que é meio essa Eu acho parada. que o poder dele pode ser de materializar o sonho e ele tem um equipamento que faz a eu pessoa acho dormir. que deve ser isso também. Tipo assim, o poder dele é do sonho. Agora, o equipamento de fazer a pessoa dormir foi pra ajudá-lo a usar o poder dele mais vezes, tá ligado? Eu acho que pode Porque ser. senão o poder dele é muito apelão. Ele pode usar várias vezes, materializar várias coisas, botar todo mundo pra dormir, acordar. Porra, eu achei apelão, né? Não, por isso que eu acho que deve ter uma condição, entendeu? Eu acho que ele bota pra dormir, mas existe uma condição. Sim. O cara tem que, sei lá, gostar de você. Gostar de você. Pagando aqui, regra. Ele botou as crianças pra pode ser dormir. qualquer coisa. Ele botou as crianças pra dormir. Deve ser, sei lá, em termos de força também. Pô, mas ele botou o amigão dele Sem ali pra gênero. dormir É, também. pode Sim. não ter hostilidade, sei lá, mas não pode ser tão pode apelão ser, assim, tá ligado? Exato. Não, tem que ter uma condição, Bem, e aí o Summers fica falando que já acabou, que foi muito fácil. A Agun comenta que ela tá cheia Não, desculpa, o Killian comenta que ali tá cheia, né? Que teve apenas 0 calorias. Então a comida não tem nenhuma energia, literalmente. Isso é uma informação importante. O sonho não...
é exatamente uma coisa, né? Então. Mas ele bate nos caras. Eu achei um pouco também. É meio O conflituoso. Sol né? acertou a cobra, a Jormungandr lá. Aham, sim. Tipo, a comida deu 0 energia. Então, assim, E- eles sentiram que eles estavam comendo, mas talvez, sei lá. É uma saciedade psicológica, talvez. e não tem energia, tipo, não solta poder, qual que é? Não faz muito sentido. Meio. Ficou confuso. Vamos ter que aguardar a cena dos próximos capítulos pra ficar mais claro E pra agora gente. chega a parte foda. E aí, finalmente. Aí chega a Gunko falando, e ainda vamos ter problemas. Eu vi um certo navio pirata ancorado nas nuvens mar da vila. O bando do Yonkou, o Chapéu de Palha, já desembarcou Isso é aqui. foda demais, isso é louco. Toda vez que os caras chamam o Luffy de Yonko, eu arrepio, velho. Não, da hora. Eu li em português, tava Imperador, eu achei foda igual também. Uhum. Nossa. O Yonko ou o Luffy? A gente continua... Nossa. E aí as crianças continuam indo em direção ao incêndio, né? Aí todo mundo... E aí eles falam, olha, acabou de aparecer uma situação inesperada, mas não importa. Se elas morrerem, a gente manda outras crianças. Credo. E aí a gente volta pro Loki de novo, né? E aí ele fica, Loki, seu maldito, tente me impedir, Hajirudin, risadas pra lá e pra cá. Briga de irmão. Briga de irmãos. E aí o Loki fala que o Hajirudin jamais vai conseguir impedir ele, nem levantar a Ragnir, né? E aí aparece a Jerd falando, putz, espero que ninguém tenha se machucado lá em cima e tal. E aí o Loki continua, eles vão se machucar, pois as chamas continuarão se espalhando. Escolham, tirem a última algema e me deixem fugir, pelo amor de Deus. Só que ele tá arfando, né? E arfando, como a gente sabe, é ofegante, né? Tá zoado, ele não tá legal. Tá todo fudido. E aí o Sanji pergunta pro Luffy, qual é desse gigantão aí? E aí ele fala, mano, o cara tá totalmente muito ferido, eu tava tentando ajudar ele. E aí ele continua falando, ou vocês morrem todos juntos, ou eu vou continuar ceivando a vida dos mais fracos no mundo do sol. E se vocês não me responderem... E aí o Hajirudin fala, opa. E aí o Loki sorri. E aí o Zoro grita, não faz isso, Hajirudin, você tá doidão? E aí ele falou, e o Luffy, assumindo a responsabilidade da situação, fala... Já que você tá se mexendo, eu vou ter que te parar eu mesmo. Esse era o acordo. Pô, e a gente vê aí o Hajirudin falando, não faz isso, você vai ser eletrocutado. Aí, ó, mais uma referência ao Mjolnir, se não for Mjolnir essa porra... Exatamente. E aí a Jade fala, para Loki, você vai ser das crianças, não vai ter como voltar atrás. O Zoro já pensa, Luffy, pega leve, mano. Ou você não vai conseguir salvar ele depois, não. Uma coisa interessante... E aí a gente vê Não, pode falar. Pode falar. Não, manda bala, eu ia terminar Não, interessante é que o Luffy fala Gomu Gomu no, e antes de acertar o Loki fala, droga, eu perdi, né? Eu acho que ele já tava ele tava caindo antes. Ele tava no blefe, o Luffy só dá um empurrãozinho também, né? Ele não deu nada muito forte, não. Udefus, Ele deu um Udenfus, eu não lembro de ver esse golpe, soco balão, braço balão, né? Não, no português tá pistola gigante. É o Gomu Gomu no Pistol, né? É o que ele usou no Rob gigantão. Lust lá no Enies Lobby. É o mesmo, sem hack, sem nada. Foi um soco easy do Luffy raiz. Ele tava de boinha. E esse quadro tá bonito, hein? Do Loki caindo, o Luffy dando soco e o Zoro e o Sanji embaixo, assim. Nossa, ficou muito da hora. Muito foda, os dois paradão, tipo, tranquilão. Dá pra ter a proporção dele, né? E aí... Dá pra ter de tamanho. Tem uma Tipo cena assim, da Né. o Hairudin é do tamanho da perna do Loki. É bizarro, mano. É bizarro. E aí o Zoro comenta que realmente ele estava à beira da morte, que ele apostou toda a força que restava nisso, né? E aí os caras falaram, se tivesse tido uma outra treta mesmo, ele teria fugido e desmaiado ali em outro lugar. Quem conseguia imaginar isso dando certo, se com tanta idade de sangue que ele perdeu. E aí o Zoro fala, vocês vão tratar as feridas dele ou vão deixar morrer lá com vocês? E aí o Luffy mais uma vez fala, beleza, eu tinha assuntos pendentes com o Logo, agora não é hora pra isso. Ele tá quase morrendo. Mostrando mais uma vez o coração do Ele Luffy, tá desesperado, mano. E aí mostra aquele mongoloide lá, que falando que alguém realmente tentou matar o Loki, mas os crimes dele são outra história, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Luffy praticamente implora pro Hajirudin pra ajudar ele, porque, ele não pode ficar parado, ele não pode deixar que ele morra. E aí a Gerd já chega lá com as bolsinhas de sangue, e aí vem a minha primeira parte da teoria, que ela fala, levará alguns meses no mínimo. Aí vem, teremos um mini time skip de meses Puta que pariu. pro Loki ficar forte.
E aí vai ser o nosso treino Seria final interessante. dos Mugiwaras. É, A menos que a fruta dele, ele sem o Kairosek, tenha algum poder de recuperação, né? Fora isso, mas assim, meses eu até aceito, tá vários ligado? Mas meses. tipo, Não, seriam meses. Acho que coisa de tipo 3 meses, entendeu? Só um saltinho na história pra dar uma hypada final, assim. sim. Ah, eu acho que aí é bom, aí é Fato- bom, interessante. Interessante. Porque assim, as crianças, elas. Não, é que eu lembrei. Foi mal, eu ri porque eu lembrei de um meme, tá? Não. Não foi porque você falou As interessante. crianças, elas provavelmente serão levadas, porque tem que ter um conflito e um problema, né? Eles não vão conseguir impedir os dragões celestiais de levarem elas. E aí vai ter esses 3 meses de meio que preparação pra guerra, pra invadir a Terra Sagrada, porque eu acho que eles vão fazer isso, né? Enquanto o Loki se recupera, eles vão tentar invadir Marijo, eles vão se preparar pra invadir Marijo pra resgatar as crianças. Talvez. Tesão, hein? Nossa, isso ia ser muito louco. Mas tão perto de Laugh Tale, assim? Porque assim, Voltar tudo eu isso? acho que os Cavaleiros Santos aí não vão não conseguir levar as crianças. Eles não vão falhar na missão. Eu acho que. Por que não? Eu acho que não, porque aí, sei lá, mano, tem que ter um probleminha pro Luffy e pra Elbaf, assim, sabe? Conseguir tudo, ganhar tudo, dar tudo certo. Não, todo arco dá certo. Então, mas sei lá. Que arco deu errado? Nem. Todos os arcos dão certo, mano. Não, tem que dar certo. Eles vão salvar as crianças. Vai ser no último minuto. Talvez morra alguém. Por favor, podia morrer alguém, mas... Assim, eu tenho um ponto que, assim, como a gente tá em Elbaf, tem essa questão da mitologia nórdica, tem a questão da árvore, Yggdrasil, e tem o ponto que as folhas de Yggdrasil poderiam trazer as pessoas de volta à vida, né? Ou o fruto, tem essa parada. Então, talvez, tipo, alguém morra, volte à vida, ou isso vai curar o Loki, que é uma coisa muito poderosa. Então, existe essa pegada e essa deixa pra Eu o Oda gosto querer mais brincar disso com isso também. Eu Já que gosto ele tá mais botando disso tantos pra Folha elementos. acelerar a recuperação do Loki e não ter time skip e resolver tudo aí, então. Não, pode ser. Então, eu acho que isso poderia acontecer, alguma coisa nesse... Eu acho que assim, reviver essa alguém, solução mágica aí. nós já sabemos que será Trafalgar Law, tá ligado? Ele vai ter que dar a vida dele pra alguém. Não iam hypar o nome desse jeito. Entendeu? Pelo amor de Deus, isso ia ser jogar no lixo, né? Gastou... É. Se arrependeu de dar essa função pra Sim. árvore, pra fruta. O Jaru, ele podia também. A bisneta dele tá indo lá. Se sacrifica pra salvar ele, pronto, já tá velho demais. Já. E tá com a espada no meio da testa, né, mano? Essa espada me incomoda muito. Tem uma hora até que a gente nem comentou que o Zop dá uma batida na espada, chacoalha o cérebro. Só já. pra baixo causando. Capítulo, né? Eles comentam que, mano, se a gente quer fazer o Loki melhorar, deixar ele ali não é uma opção. Mas levar ele pra vila não tem como, porque lá ele tem vários pedidos de execução e ele vai ser morto. Todo mundo fala muito mal dele, né? E aí ele fala, realmente, o chifre é dele, né? Os chifres não eram chapéu. Lembra que a gente teve essa discussão? Sim. Você falou que era um chapéu. Eu falei, é chifre. Quem falou que era chapéu? Quem você acha? O chapéu de O alumínio fake do... Quem news. raramente erra. Quem raramente erra. Vai se fuder. Raramente é. E, Raramente é. e aí a gente tem um comentário, né? Que assim como o pai dele, Harald, a gente tem um mini flashback da cabeça do Hajirudin, do pai dele, falando que eles dois são os filhos preciosos, que eles querem que os dois ajudem Elbaf, lado a lado, quando ele se foi. Só que o Loki, pelo visto, sempre foi um cuzãozinho, É mais né? novo e mais folgado. E mais novo e mais folgado, parece o meu irmão. Beijo, Luca. E aí ele fica tirando sarro da cara do cara, fica falando que ele é filho bastardo e tal. E aí isso, mano, o Hajirudin lembra isso, dá gatilho. Esqueci da frase fatídica, né? Ele fala que o sangue da sua mãe é sujo, mano. Isso aí dá gatilho ferrenho no Hajirudin. Ele vai pra cima pra matar o Loki. E aí todo mundo fica, calma aí, Hajirudin, calma aí, se segura. E ele falou, eu nunca o perdoei. Ele insultou minha mãe e meu pai. Aí o Loki, pra provocar, também não cala a boca, filha da puta. Fala, vamos, seu guerreiro triste, tente me matar. E aí ele vem e fala, ou você quer parar de mergulhar no seu draminha aí e dar uma olhada pra floresta? Dizem que fui lá que eu matei nosso pai com ódio no coração. Mas nem você acredita mesmo nisso, né? Bam, 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 bam. Isso Mano, foi foda. Vou te falar, eu acho que em algum momento o Hajirudin tem que arrebentar o Loki. Só pra deixar as coisas iguais. Só tomar pancada aqui, ó. Eu tô no mesmo nível que você.
Isso seria muito foda. Mas, tipo, quero que o Loki fique do bem. Puta personagem foda. Mas ele precisa tomar uma porrada. Não Mas do essa Luffy. frase dele aqui Não já, do Luffy, já que é mata óbvio. pau, né? Dizem que fui lá e matei nosso pai com ódio no coração, mas você não acredita. Tipo assim, houve toda uma trama, aquilo que a gente já tá falando há um tempo já, né? E que o Loki, se o Loki matou querendo matar, não foi com ódio no coração, foi por necessidade de proteger o Buffy, né? Então, ainda segue aquela teoria de que o Harold poderia estar vendendo, negociando o Buffy em troca de se tornar um dragão celestial, até porque o Shamrock era próximo dele, né? Os outros Cavaleiros Santos até falam, o Shamrock veio aqui para visitar o túmulo do Harold, nem chamam de Rei Harold, nem nada do tipo, é Harold, é informal. Então eles são conhecidos próximos, né? Então, justamente ele podia estar negociando isso. Ele não é esse santo todo que os caras pintam aí, não. E outra coisa interessante é que assim, o Harold é um gigante ancião com chifres naturais. Ele teve um filho com uma gigante anciã também, que é o Loki. Ele teve um filho com uma gigante que não é anciã, que é o Hyrudin. E possivelmente ele teve um filho com uma humana, que seria o Kaido. Que o Kaido parece muito com o Loki. Tipo, eles usam a mesma arma. O Kaido tem o chifre de gigante ancião, assim como a Yamato tem, né? A teoria. Teoria. É irmão do Loki e do Hyrudin. Meio irmão, né? Assim, tipo, ele teve 3 mulheres aí, uma humana, uma gigante anciã, e cada um nasceu um dos filhos aí. E eu acho que o Kaido é muito parecido com o Harold, a foto do Harold, todo mundo falou disso, e parece mesmo. Então, pra gente ter mais uma noção de onde vem o chifre da Yamato, do Kaido e tudo mais, e conectar ele com esses dois aí, acho que seria interessante até pela força monstruosa. E aí o coitado do Hyrudin seria o mais fraco dos 3, né? Porque ele não tem essa força nem perto do Kaido, né? Eu não acho que. Assim, não tô falando que não é isso que você tá falando, acho que pode ser. Mas eu não acho que tenha necessidade de justificar a paternidade do. Tipo, o Kaido ter um pai. Entendeu? Acho que não tem esse. Não tem Agora por que a que gente já fazer sabe isso, de onde sabe? vem esses chifres, a gente já sabe que o Eu Kaido tem acho. essa descendência, mas não precisa saber. Tá. Exato. Eu acho que é mais. Eu acho que pode ser mais. Tipo, se for abordar isso, pode abordar, tipo, que linhagem é essa, onde parou, onde esses caras estão, entendeu? Porque, tipo, tem um rei, o Loki e o Kaido que é, tipo, bem menor, mas parece que ele tem essa origem, né? Um ponto que eu ia levantar aqui falando nisso, que eu achei meio esquisito, é que o Loki sempre teve os olhos vendados, né? Desde criança. Então, na mitologia nórdica, o Odin ele sacrifica um olho em troca de conhecimento e o Thor sacrifica 2 em troca de conhecimento também. Eu não sei se vai ter a ver, mas acho que pode ser. Pode até, se a fruta for a fruta do Thor, mesmo pode ter até alguma conexão. Mas ele usa isso desde criança, então, não tem não. Tipo, ele tá com esses olhos vendados desde criança, então, sei lá. Porque a justiça é cega. É muito justo ele. Ele é Boa. muito justo. Já pensou? Quem sabe ele tá fazendo o certo e ninguém tá entendendo. O hack porque da é justo observação que vai dele deve agradar ser todo pica, mundo. porque ele nunca enxergou. Aí não tem como deve ser refutar uma essa. coisa... eu acho que você também me pegou aqui. Essa ficou difícil. O que mais enxerga é o que não vê, é isso? Exatamente. É igual o Fugitora, porra. Ficou cego pra ficar fodão do hack da observação. Considerações finais sobre o capítulo? Eu acho que o Oda... Eu não tô 100% convencido que o Loki, ele é do bem. Eu acho que tem bastante mistério aí. Eu acho que pode dar... Tipo, ele tá botando muito cara do mal, com essa má fama. Mas pode ser que acabe que, tipo... Ele seja mesmo do mal, ou ele seja, tipo, um cara meio... Tipo, não do mal, mas talvez um anti-herói aí, faz o que quer, entendeu? Ou pode ser, acaba que ele é um herói incompreendido, fez o que fez por algum motivo maior. Eu acho bem misterioso o Loki, tô gostando bastante desse personagem. Tipo, não dele em si, mas do que engloba ele. A referência que eu peguei meio dele, assim, na minha opinião, foi que ele era um... Sabe aqueles cara que é cuzão? Ele era um cuzão. Só que ele foi botado numa situação que ele precisou tomar uma decisão que... Só que ele precisou tomar o bem, ele fez o certo. Ele foi maduro o suficiente E aí... as pessoas não acreditam que ele teria essa maturidade. Exatamente, porque ele era um cuzão. Então, e aí juntou, o seu cuzão, o cuzão é um filho da puta. Então, criou-se essa mentira, mas existe... Ele é aquele personagem que é cuzão, mas é um cuzão do bem. Ele tem o seu senso de moral, e a gente viu isso
por exemplo, com os animais. Amigo dos animais é interessante, Exato. porque assim, Exato. ele também mostrando, eu não tô afim de virar um dragão celestial, quero que vocês se fodam, ele não tem essa ambição, amigo dos bichos, queria proteger, ficou preocupado com os bichos também, mas aí ele tem aquela de, se eu morrer aqui, se você morrer aqui, é isso que tem que acontecer. Ele tem um senso de guerreiro, tá ligado? E um senso de honra também que não condiz com a pessoa que os outros gigantes citam, tá ligado? Eu acho que ele é bonzinho sim. Bonzinho nesse nível, assim. Eu também. Do Luffy. Tipo, o Luffy entra num lugar. bonzinho Não, não. bonzinho não, mas assim, o Luffy entra num lugar cagando se vai ser expulso, se vai quebrar regras, se vai fazer o quê, se vai ser culpado de alguma coisa ou não. Ele não tá nem aí. Tanto que quando o cara pega a identidade dele lá em Sabaori, ele tá cagando. Vocês vão achar que ele é cuzão, não sei o quê. Ele não liga, tá ligado? Ele deixa o cara usar e foda-se. O Luffy é inconsequente 100% do tempo. Exatamente. Por isso que nunca vai ter uma adaptação live action fidedigna do Luffy de verdade. É muito difícil, mas a Netflix chegou Eu tenho próximo. eu tenho uma pergunta. Assim, vocês acham que o Loki pode ter sido vítima de uma manipulação ali do pessoal? Tipo, ter um traidor ali no meio de Elbaf? Porque assim, eu vou ser sincero, eu acho que é uma possibilidade de, tipo, uma manipulação ali por algum motivo. Porque os gigantes são bem velhos, né? Eles têm uma idade Não, então, bem avançada. é que a gente teve essa discussão, Carioca, no episódio que você não veio. E a grande verdade pra mim é o seguinte: sim, tinha um traidor, era o Harald. É. E ele teve que tomar uma decisão, Então, entendeu? Que era matar o próprio a nossa pai. discussão foi no seguinte também. O Jaru é o único sobrevivente que saiu de lá e contou a versão pra todo mundo. O Strass acha que o Jaru ele tá meio que protegendo o Loki. Eu acho que o Jaru incriminou o Loki. Mais dessa do incriminar, entendeu? E assim, Não, mas acho eu não mais falei dessa que ele. Não falei que ele tá protegendo, eu falei que eles devem ter. os dois juntos. O Jaru foi a única pessoa que viu aquilo. E eles conversaram e falaram, beleza. Me fala que eu sou o cuzão, eu me fodo. Você volta e conta essa história pra galera. Porque o Loki é o deus da mentira. Sim. Então ele contou essa mentira para disseminar essa parada, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, porque e o Loki é alguém que não faz questão de ficar se explicando. Ele poderia falar pro Sim. Harudinho, eu não fiz isso aí, mas ele fala, vai lá olhar, eu sei que você não acredita, tipo, pra ele tanto faz também, sabe? Então ele não vai ficar se explicando, mas eu acho que, sei lá, o Harold era o errado da história, tá? Quando pinta alguém como o herói que ele foi pintado aí também, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, o cara não era esse santinho todo, ainda mais com essa relação que os Cavaleiros Santos parecem ter com ele. Tinho todo realmente não, mas, pô, ia ser muito bom. Porque assim, eu não estou muito apegado a nenhum personagem assim, muito pra ficar chocado com uma traição, tipo se for o Jaru, que eu acho que pode ser. Então eu acho que seria muito bom um conflito, assim, um flashback deles pequenininhos até chegar o momento da morte do pai, que, tipo, contasse uma história onde ia ter uma traição que você sentisse de fato, entendeu? Uma coisa mini Game of Thrones ali, uma coisa por baixo Não, mas dos aí panos. você tem que aguardar o Oda fazer o trabalho É, dele. o Harold Meu se amigo, encontrando com o eu Garlin, por solto exemplo. aqui. O Harold e o Garlin conversando, por exemplo. O pai do Shanks. Por exemplo, Eles tramando pra ele, tipo assim, você fica com o Elbaf, a gente bota ele filiado e eu viro um dragão celestial. É isso, o Harold tava vendendo o povo dele, tá ligado? Eu acho que vai ser isso. uma parada meio assim, eu também acho. Mas eu acho que ele pode fazer isso ainda. Por exemplo, o mais recente foi o do Kuma. Do Kuma falou, vamos falar do passado do Kuma. E foi com sei lá, teve uns 3 capítulos aí de flashback, né, basicamente, que contou pequenos pedaços da história deles. Pode ser que isso aconteça agora. Tipo, foi uma puta deixa. Não sei se vocês concordam comigo, mas, Sim. pô, você não acha que fiz mesmo isso? E aí conta a história de como aconteceu realmente. Pode ser. E assim, Tem um ponto aí da Big Mom também, pequenininha, chegando. ela matou Ela o foi amigo pra do Elbaf, Jaru. foi? Era o Jaru Foi e um merda. outro velhão Foi, né? ancião. Ela matou o outro. Então. Eu acho que até cabe nesse flashback até mostrar o momento que ela, tipo assim, ia ser legal ter um mas flashback seria que mais contasse um essa história e easter ela egg, aparecer no assim, meio, um né? easter eggzinho. É um easter Uma egg. coisinha, Isso, olha, uma um diálogo dos spice. caras falando, puta, é aquela menina que veio aí e comeu metade das crianças. Porque a mãe Carmel era muito Exato, isso é muito contrabandista. bom. E ela tava agindo em Elbaf assim, meio tranquila, né? Podia ser de novo. E ela tinha conexão também com a Terra Sagrada. Verdade, olha É isso. com a Terra Sagrada. Olha isso, Harald,
o Harald permitia tráfico de crianças É, na mano, terra dele. exato. E ele acobertava tudo. E, tipo, na silhueta que a gente tá vendo dele com o Loki e o Hyrule criança, parece um demônio, velho. Tipo, beleza, o chifre, a barba, tudo, a sombra no rosto. E realmente, era um contrabando pesado. E as crianças, eu acho que as mais fortes, elas iam pra Terra Sagrada. Tanto que tinha gente achando que a silhueta dos Cavaleiros Santos parecia com alguma das crianças. Mas. Nossa. Mas assim, Aí os caras foram pode longe. ser isso mesmo, tá? Do Harold permitir esse contrabando. Silhuetas do O Oda são Harold permitir confiáveis. contrabando de criança. Historicamente falando. Olha isso, ó, onde a gente chegou, hein? Hoje, putz, grila, Eu hein? acho que. Conseguimos chegar nessa informação, ó. Nada que o trio Parada Dura não resolva. O Carioca lembrou da Big Mom, a gente já foi na Aí, Mãe ó. Carmel lá, aquela velha safada, e pronto, mano. Fi. Vai ligando um ponto ao outro, a gente vai longe, a gente Calma aí, matou calma One aí. Piece. Calma lá. Bom Bom que tem um uma das chapeuzinho de alumínio possibilidades. no grupo. Fudeu. Ele soltou aqui pessoalmente, falou que na verdade são trigêmeos isso aí do não. Shanks. Não, são Tem 5. mais um Eles gêmeo ficam perdido falando aí. isso porque eu falo do. É a mãe deles, é a grávida de Taubaté. Eu falo do Shanks gêmeo desde sempre, acertei e eles ficam mordidinhos aí, vai. Errou o chifre Marcão, do cara ali. Nossa, você mó roubou a negócio. teoria. Eu não lembro disso não, mas tudo bem, você tá falando, eu errei. Escuta sei lá, acho que 2 ou 3 capítulos Eu falei que a atrás. testa dele era falsa, não tinha chifre. Você falou que era um chapéu, você falou que era do chapéu. Tá bom então. Tá bom, acredito. Bom, gente, então basicamente é isso, né? Já chegamos com mais teorias aqui também em relação a Gunko, em relação aos gigantes e a trama do Harold. Voltaremos com o capítulo 1144 ainda dessa semana, né? Vai sair na semana que vem o episódio aqui. Não deve ter pausa pro 1145 também. A gente vai pegar agora capítulo por capítulo para trazer os detalhes maiores aqui num episódio não tão longo quanto esse, né? Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo, que tá pedindo o retorno do podcast, que acompanha, que manda também as dúvidas, os comentários, ao Strass e ao Carioca por mais uma semana, e voltaremos com o capítulo 1144. É isso, gente. Obrigado, hein? Beijo, galera. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu!